Neuza é uma terapeuta dedicada e competente, mas sempre sentia que algo estava faltando em suas sessões. Um dia, ela recebeu uma cliente, a Soraya, que estava passando por uma crise pessoal profunda. Apesar de toda a sua formação e técnicas, Neuza percebeu que a Soraya estava hesitante, um pouquinho desconfiada. Neuza tentou algo diferente e, ao invés de seguir estritamente o protocolo, ela compartilhou uma pequena parte da sua própria jornada de luta e superação. E algo incrível aconteceu. Soraya se abriu como nunca tinha se aberto antes. E ela sentiu uma conexão genuína e começou a confiar ainda mais em Neuza. E ao final da sessão, Soraya disse: "Eu senti que você realmente me entende. Obrigada por ter sido tão autêntica." E a partir deste momento, Neuza percebeu o poder da autenticidade. Ela aprendeu que ser verdadeira e genuína cria espaço seguro para os clientes, mas também fortalece a própria prática terapêutica. E você, já teve alguma experiência em que sentiu uma conexão genuína com alguém? E o que essa pessoa fez para criar essa conexão? Como você se sente quando está sendo completamente autêntica com os seus clientes? E como isso impacta o seu trabalho terapêutico? Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é a chave para uma conexão verdadeira com os seus clientes. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando agora. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e conversamos sobre os bastidores do universo holístico. Vocês estão bem? Na live de hoje, eu quero abrir um espaço seguro para explorarmos juntas a importância da autenticidade na nossa prática terapêutica. Então, oi Maria, oi Simone, oi Geisa. Então, meninas, vamos lá. A autenticidade é mais do que uma ferramenta terapêutica. Ela é uma forma de vida que pode transformar não apenas as suas sessões, mas também as suas relações pessoais e profissionais. Como disse Brené Brown é a autora do livro O Poder da Coragem. A frase dela é a seguinte: a autenticidade é a prática diária de abandonar quem pensamos que deveríamos ser e abraçar quem realmente nós somos. E agora nós vamos nos aprofundar de como essa autenticidade pode ser desenvolvida dentro do processo terapêutico e quais os benefícios que ela traz para a nossa prática. Mas antes de tudo, vamos esclarecer o que é autenticidade, não é verdade? Então, a autenticidade é a qualidade de ser genuína, verdadeira, fiel a si mesma. E no contexto terapêutico, a autenticidade ela envolve você se apresentar como terapeuta de forma honesta, expressando os seus verdadeiros sentimentos, os seus valores, os seus pensamentos, as suas crenças e agir de acordo com as suas convicções. Portanto, é ser quem você realmente é, sem máscaras ou artifícios. Isso vale tanto na vida pessoal quanto profissional. E quando você incorpora essa autenticidade na sua abordagem holística, e você é verdadeira mesmo, as pessoas sentem. E quais são esses componentes da autenticidade na terapia holística? Então, em primeiro lugar, você precisa entender profundamente as suas próprias emoções, os seus valores, as suas crenças, as suas motivações. E isso inclui você reconhecer quais são as suas forças e quais são as suas limitações. Porque quando você se conhece bem, você também vai conseguir entender melhor o seu cliente. Manter um hábito de autorreflexão também vai te ajudar muito a estar em contato sempre com seus verdadeiros sentimentos, pensamentos. E essa autorreflexão é excelente para você mapear e calibrar os seus sentimentos e emoções. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue ensinar isso ao cliente também. Uma outra coisa é comunicar-se de forma clara e verdadeira com os seus clientes, sem ocultar informações importantes ou sentimentos relevantes. É claro que é necessário ter bom senso e muita empatia, então de forma carinhosa você vai ser verdadeira. Uma outra coisa é você agir de maneira consistente com os seus valores e com suas crenças, tanto dentro das sessões quanto fora das sessões terapêuticas. Porque se você pensa uma coisa, fala outra e faz outra, não há congruência nas suas atitudes e você perderá a credibilidade.
Então, estar disposta a mostrar a sua humanidade, admitindo que você não sabe algo ou se desculpando quando comete um erro, isso traz humanidade para o seu atendimento. E é importante lembrar, né, que os erros, eles acontecem sempre. E é preciso normalizar isso. Nós não sabemos de tudo e os erros vão acontecer. Afinal, nós vivemos num mundo que está em constante mudança, em constante evolução. E você precisa admitir que você não sabe, mas que você vai se informar e depois você traz a informação de forma correta. Uma outra coisa que você precisa é demonstrar uma compreensão e uma conexão muito genuína com a experiência do cliente. Isso se chama acolhimento. Uma outra coisa que é importante é você garantir, eu já disse isso, que as suas ações correspondam com o que você acredita. Não adianta você ter um valor, uma crença, mas agir de forma diferente. O cliente sente, sabe por quê? Porque isso se chama energia. Se você não está congruente, fica alguma coisa ali que o cliente percebe que está faltando, que está errada. E é claro que tem uma coisa que é fundamental dentro desse processo, que é você manter um padrão elevadíssimo de ética e moral em todas as suas interações. Gente, a ética e a moral, elas sempre vêm em primeiro lugar, mas é primeiro lugar mesmo. Ética é sempre em primeiro lugar. E daí é importante dizer, né, qual é a importância dessa autenticidade dentro do contexto terapêutico? Como eu disse, os clientes, eles percebem quando uma terapeuta ela está sendo genuína. E isso ajuda a construir uma relação de confiança, que é essencial para um bom desenvolvimento do trabalho terapêutico. E essa confiança permite que as clientes se sintam seguras para compartilhar os seus pensamentos, as suas emoções mais profundas e os seus traumas. E a autenticidade, ela cria um ambiente de aceitação e de compreensão, onde as clientes vão se sentir verdadeiramente ouvidas e valorizadas. E é claro que isso vai facilitar o quê? Essa conexão profunda, que é crucial para um processo terapêutico funcionar e ter resultados efetivos. Uma outra coisa importante é criar um ambiente terapêutico seguro, onde os clientes eles sintam que eles podem explorar as suas emoções, as suas experiências, sem medo de julgamento. E esse espaço seguro promove a confiança e encoraja a honestidade por parte dos clientes. E clientes que sentem essa conexão autêntica com as terapeutas são mais propensos a se engajar plenamente no processo terapêutico. Então, além dele se abrir com mais facilidade, ele também vai fazer aquilo que você propõe. E isso vai levar a um resultado mais eficaz. Uma outra coisa é que a autenticidade da terapeuta ajuda os clientes a desenvolverem as suas próprias autenticidades. Então, promove no cliente um crescimento pessoal e um autoconhecimento muito maior. E terapeutas que praticam a autenticidade frequentemente, elas também experimentam mais satisfação profissional. Por quê? Porque elas vão ficando cada vez mais alinhadas com seus valores, com as suas crenças, e elas não precisam manter uma fachada, ou seja, fingirem que elas são uma coisa que elas não são. E claro que quando você pode ser quem você verdadeiramente é, isso reduz o estresse, o esgotamento, aumenta a resiliência e aumenta a motivação para continuar esse trabalho fantástico que você faz dentro do mundo do universo holístico. E nesse universo holístico, a autenticidade, ela assume uma dimensão ainda mais profunda. Por quê? Porque terapeutas holísticas, elas trabalham com a integração do corpo, das emoções, da mente, da energia, do espírito. E essa autenticidade, ela é crucial para que essa abordagem integrativa funcione, né? É um mecanismo. E essa autenticidade, ela também envolve você estar em sintonia com a sua própria jornada. Porque se você não estiver alinhada fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, espiritualmente, o cliente sente isso. Então você precisa estar alinhada de uma forma muito equilibrada com as suas práticas terapêuticas. E isso pode incluir você ter que fazer práticas espirituais ou práticas de autocuidado no dia a dia, dentro daquilo que você acredita, é claro. Então, dentro dessa sua crença, você vai se conectar consigo mesma.
E ser autêntica significa você estar presente de corpo e alma durante as sessões. Porque a energia que você emana como terapeuta é uma energia autêntica e vai ter um impacto profundo na cura e no bem-estar dos seus clientes e na sua própria cura e no seu próprio bem-estar. E essa presença genuína cria um campo energético positivo e acolhedor, que é essencial para a sua prática terapêutica. E, gente, energia, ela é sentida, ela não é falada. Se você não estiver bem, mesmo que você coloque lá um sorrisão na cara, o cliente pode sentir, então você tem que se preparar para poder fazer um excelente atendimento. É claro que a gente não vai estar bem todos os dias, mas fazer esse ritual para que você se equilibre o máximo possível é fundamental. Por quê? Porque na hora do atendimento do cliente, o horário é dele, não é seu. Então você vai colocar os seus probleminhas de lado e vai se conectar de forma equilibrada com tudo aquilo que você precisa para poder dar o seu melhor para o cliente. E no universo holístico, essa conexão, ela é o elemento chave que gera tudo. Então, uma das coisas que envolve você ser autêntica com o cliente é você praticar essa conexão. E você pode trazer os elementos naturais da vida, práticas ecológicas para a sua vida e para o seu trabalho. E essas práticas ecológicas incluem você ter contato com a natureza, inclui você respeitar o meio ambiente, inclui você integrar práticas que sejam sustentáveis. Portanto, a autenticidade, ela também se manifesta na capacidade de você se comunicar de uma maneira muito intuitiva. E isso significa confiar na sua intuição e utilizar essa sabedoria interna para guiar as suas sessões terapêuticas. A comunicação intuitiva permite uma abordagem mais personalizada, mais eficaz, mais alinhada com as necessidades únicas de cada cliente. E a questão da personalização, ela é um diferencial dentro do atendimento. E claro que quando você sentir que é necessário, você pode compartilhar uma pequenina parte da sua própria jornada. Você pode ajudar a criar uma conexão mais profunda com o seu cliente. E isso deve ser feito de uma maneira muito cuidadosa e sempre com foco no benefício do cliente. Então não é para contar a sua vida para o cliente, é citar um fato específico que esteja relacionado com a questão que o cliente está trazendo. Então demonstrar que você entende aquilo que ele está passando porque você mesma já vivenciou uma situação semelhante. E quando você demonstra através das suas ações, das suas palavras, o que significa ser autêntica, isso vai trazer um resultado muito mais rápido. E você pode, inclusive, admitir que você não tem todas as respostas, que você não está num dia tão bom, mas que você está plena ali para fazer aquele trabalho. Mas lembre-se, é conectada com o cliente. E quando você incorpora no seu dia a dia as suas próprias práticas holísticas, você vai valorizando aquilo que você acredita. Quando você mesma pratica a automassagem, você faz um equilíbrio de chakras, você trabalha com as suas proteções energéticas, isso fica nítido, o cliente sente que você realmente faz aquilo. E daí você pode compartilhar a sua metodologia e o cliente pode aplicar na vida dele, porque ele vê resultado em você. Então a autenticidade, ela é um presente que nós vamos oferecer a nós mesmas e, consequentemente, aos nossos clientes. A autenticidade é um compromisso com a verdade, com a vulnerabilidade, que vai criar espaços genuínos de cura e transformação. Na jornada da Neuza e da Soraya, que nós conversamos lá atrás, ela mostra que essa autenticidade não é apenas uma ferramenta terapêutica, ela é a base sobre a qual nós vamos construir relações de confiança e respeito. Então, quando nós nos despimos das máscaras e mostramos quem realmente nós somos, nós permitimos que as clientes façam o mesmo. E esse é o verdadeiro poder da terapia holística. É a conexão humana na sua forma mais pura, mais sincera, mais autêntica. Carl Jung já dizia que a sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para o seu próprio coração. Porque quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então hoje eu convido você a despertar para a autenticidade que reside aí, dentro de cada uma de vocês. Olha para dentro, reconhece as suas verdades, permita que essas verdades guiem o seu trabalho, a sua vida. A prática da autenticidade, ela exige coragem.
Coragem para você ser vulnerável, coragem para você admitir as suas limitações, coragem para você compartilhar as suas histórias, coragem para você admitir que não sabe de tudo e tá tudo bem. É através da coragem que nós criamos um espaço onde as nossas clientes, os nossos clientes, eles se sentem seguros para explorar as suas próprias emoções e as suas próprias experiências, sem medo do julgamento. Então lembre-se que a coragem, essa autenticidade, ela é um processo contínuo. E ela vem através do quê? Da prática diária, do autoconhecimento, da autorreflexão, da autoaceitação. Então reflita sobre os seus valores, as suas emoções, as suas crenças. Permita-se ser verdadeira em cada interação que você tenha, dentro ou fora das sessões terapêuticas. E acima de tudo, sejam muito gentis consigo mesmas durante essa jornada. Porque se você não é gentil com você, você não vai conseguir ser gentil com o cliente de forma autêntica. E quando a gente incorpora a autenticidade na nossa vida, na nossa prática terapêutica, nós vamos fortalecer as relações, tanto externamente, as relações sociais, quanto internamente, quanto as relações com os clientes. Porque nós vamos encontrar o quê? Mais satisfação, mais resiliência dentro da nossa profissão. Porque nós vamos estar alinhadas com os nossos valores. E é isso que vai dar força para continuar, mesmo nos dias mais desafiadores. Então, no universo holístico, onde o corpo, a mente, as emoções e o espírito se entrelaçam, essa autenticidade assume um papel ainda mais vital. E quando nós somos autênticas, nós criamos um campo energético positivo. Isso vai facilitar e muito a cura e o bem-estar nosso e dos nossos clientes. Quando a gente se conecta com a natureza, com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interior, isso vai guiar ainda mais as nossas sessões terapêuticas. Eu sempre digo aqui, não é para deixar só a técnica de lado, não é isso. Você vai trabalhar com a técnica, você vai ter que seguir o protocolo, mas usa a sua intuição, porque a sua intuição faz a diferença na sessão. E quando você abraça essa autenticidade, você permite que a sua luz brilhe intensamente. E essa luz vai iluminar o seu caminho, o caminho das suas clientes. Então, continua essa jornada com amor e coragem. Abraça a sua autenticidade. Permita que essa autenticidade transforme a sua vida e as suas práticas terapêuticas. Então, como nós vimos até agora, a autenticidade é, sem dúvida, um componente essencial na construção de uma conexão verdadeira com os clientes. Porém, existem outros elementos que são igualmente importantes que precisam ser integrados a essa prática terapêutica, porque daí ele vai fortalecer ainda mais a conexão. Vamos explorar esses componentes. Eu vou trazer, em primeiro lugar, a empatia. Então, a empatia é a capacidade de você entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Então, esse é um pilar fundamental na criação de um vínculo, porque ele vai criar um vínculo profundo e significativo com os clientes. Você vai ser verdadeira. Então, de novo, a autenticidade ligada à empatia vai trazer essa verdade. Uma outra coisa importante dentro do processo é ter uma escuta ativa. Então, você vai ter que se dedicar a ouvir atentamente o que o cliente está falando, sem interromper. E você vai ter que fazer perguntas abertas que vão incentivar o seu cliente a se expressarem mais plenamente. Uma outra coisa que você precisa fazer é a reflexão de sentimentos. Então, o que é isso? É validar os sentimentos da cliente e ajudar essa cliente a refletir sobre essas emoções. Então, por exemplo, de repente ela chegou com alguma questão, mas ela mesma não percebe que ela está chateada, ou que ela está triste, ou ela tenta esconder aquilo de você. E você pode validar, dizendo, percebo que você está se sentindo chateada hoje. Então, quando você está totalmente presente durante a sessão, que é a atenção plena, você mostra que você valoriza e respeita a sua cliente. E essa atenção plena, essa presença plena, ela envolve atenção total, sem distrações. Então, você tem que estar muito focada naquilo que o cliente está trazendo. E como é que você pode fazer isso? Praticar uma respiração, uma meditação, uma contemplação antes de fazer o atendimento, para trazer essa energia para o presente. E claro que é necessário você evitar distrações. Então, durante a sessão, desativa o celular, desliga o celular, não atenda a campainha, não aceite interrupções. E caso
caso seja necessário interromper a sessão, já avisa com antecedência que talvez em algum momento você precise receber alguém que está chegando ou atender uma ligação muito importante. Porque quando você é verdadeira com o cliente, e você passa essa informação, isso vai evitar essa distração, porque ele vai entender que ali vai ter uma interrupção, mas que você vai voltar. E é claro que não dá para construir um vínculo com o cliente sem confiança. E essa confiança ela é construída como? Através da consistência, da honestidade, do respeito. Então, quando você é verdadeira, você é autêntica, as clientes podem confiar em você, porque elas vão se sentir seguras para abrir o coração delas, as mentes. E a consistência, o que é? É você cumprir com as promessas, com os seus horários, cumprir com aquilo que você se comprometeu com o cliente. Isso vai fortalecer a confiança dele. Então, seja consistente nas suas ações e nos seus compromissos. Uma outra coisa que é necessário é a transparência. Então, seja honesta sobre as suas capacidades, as suas limitações. E se você não souber algo, admita e busquem juntos uma solução. Não tem problema nenhum nisso. Como eu disse anteriormente, nós vivemos num mundo onde a tecnologia, a dinâmica, ela vive em constante mudança. A cada segundo tem uma coisa nova e nós não somos obrigadas a saber de tudo. Então você só vai ser verdadeira com a pessoa e vai dizer, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou me informar e depois a gente conversa a respeito disso. E daí o que você vai fazer? Vai se informar e depois você retoma o assunto e conversa a respeito disso. Uma outra coisa muito importante é você respeitar as experiências, as opiniões, as emoções da cliente. Porque isso vai criar um ambiente onde ela se sinta valorizada e compreendida. Você respeita a opinião dela, mesmo que você não concorde. Então você pode até dizer, se for o caso, né, que você não concorda, que a sua opinião é diversa, mas que você respeita o que ela está falando, porque ela tem o direito, né, de pensar daquela maneira, assim como você tem o direito de pensar a sua maneira. E daí entra o quê? O não julgar. Porque o respeitar é isso, é você não colocar um julgamento na frente. Então, aborde as situações com uma mente aberta, sem julgamento. Reconheça a singularidade de cada jornada, de cada pessoa. E daí vem uma coisa que é primordial e que faz parte da ética, é a privacidade. Então, garanta a confidencialidade das informações que são partilhadas na sessão. Garanta que tudo aquilo que foi falado ali, fica ali. Porque quando você trabalha com essa privacidade, quando a pessoa se sente acolhida nesse sentido, isso muda completamente a relação. E quando você tem, né, uma comunicação clara e eficaz, você evita mal-entendido. E isso vai fortalecer ainda mais a relação terapêutica. E você pode também, uma coisa que é muito legal, eu gosto muito de fazer isso, nem todos os clientes querem saber da técnica com a qual você vai trabalhar, porque ele quer que você resolva o problema dele. Mas se você tiver que falar sobre a técnica, explica a técnica de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma didática, porque o cliente não é obrigado a compreender os termos técnicos. Então, faça com que o negócio seja fluido na sessão. Uma outra coisa que você pode fazer para ter mais autenticidade, né, para criar essa conexão verdadeira com o cliente, é solicitar um feedback dele sobre como é que ele está se sentindo com relação às sessões, se ele está percebendo alguma melhora. Isso é fundamental porque traz a ele também essa consciência do processo de aprendizado dele. E você também pode oferecer o seu feedback, principalmente quando você vê essa memória, essa evolução do processo. Então, eu acho que o feedback ele é uma chave, sabe? Porque ele traz um crescimento exponencial para você e para o cliente. Uma outra coisa é você ser flexível e adaptável às necessidades do cliente. E eu chamo isso de atendimento personalizado. Você vai mostrar que você está disposta a ajudar, adaptando o seu método da melhor maneira possível para atender aquela pessoa. Porque a personalização é você adaptar as abordagens com as quais você trabalha, as técnicas com as quais você trabalha, para as necessidades específicas daquele cliente. Porque, vamos pensar na ansiedade, muitas pessoas sofrem de ansiedade, muitas pessoas sofrem de depressão, mas cada uma delas vai trazer uma queixa muito específica.
E não adianta você ser genérica, o cliente é único, ele é singular, então você precisa ser personalizado. E esteja aberta para as mudanças, porque muitas vezes você pode pensar em fazer alguma coisa dentro da sessão e de repente você ter que mudar o contexto, ter que aplicar uma outra técnica, ter que direcionar aquilo que você programou de acordo com a necessidade do cliente. Só que se você é inflexível, você vai ter dificuldade em fazer esse movimento. Então, demonstre esse cuidado genuíno pelos seus clientes. E como é que você pode fazer isso? Quando você pratica o autocuidado, mantém a sua própria saúde e seu bem-estar, você consegue ter gestos de cuidado com o cliente. E os gestos de cuidado são enviar uma mensagem de apoio, mostrar que você se importa, lembrar de datas importantes para o cliente. E como é que você pratica o autocuidado? Quando você mantém essas práticas de autocuidado, você inspira o cliente a fazer o mesmo. Você inspira os clientes a eles também cuidarem de si, porque isso exala dos seus poros, entende? Portanto, a autenticidade combinada com a empatia, com a presença plena, com a confiança, com o respeito, com uma comunicação clara, com a flexibilidade, com o cuidado, tudo isso junto cria um alicerce extremamente sólido para você se conectar de forma verdadeira, de forma significativa com seus clientes. Então, quando você integra esses elementos na sua prática terapêutica, você fortalece as relações e promove um ambiente de cura e de crescimento contínuo. E daí, preciso te dizer que no treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática, a gente vai aprofundar essas habilidades para você se conhecer mais, para você saber como é que você desenvolve essa habilidade social, como é que você tem autocontrole das suas emoções e como é que você pode ter mais empatia. O treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática é um evento que vai anteceder, né, o lançamento da mentoria Caminhar Mágico. E o treinamento ele foi desenhado para quê? Para ajudar você a desenvolver habilidades práticas de inteligência emocional. Então você vai trabalhar com a questão do foco, com a questão dos seus medos, com a questão das suas crenças, dos seus valores, para trazer essas ferramentas para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, no treinamento, você vai fazer o quê? Em primeiro lugar, identificar e compreender as suas emoções, porque se você não sabe quais são elas, você não vai conseguir controlá-las. Daí eu vou trazer técnicas de autocontrole para você aprender a gerenciar as suas emoções de uma forma mais eficaz. Daí você vai encontrar uma motivação interna, que é isso que está aqui dentro, que vai te inspirar, te manter motivado o tempo inteiro. Depois a gente vai trabalhar com a empatia, para você se conectar melhor consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. E isso vai fazer o quê? Com que você construa relações mais saudáveis e harmoniosas. Então, o treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática vai ser um treinamento online, de um dia inteiro, dia 20 de julho, sábado que vem, não amanhã, né? No próximo sábado, nós vamos ficar juntas das 9 da manhã e 6:30 da tarde. Vai ter pausa para um café de manhã, vai ter um almoço, vai ter pausa à tarde, e você vai ficar ali, ó, envolvida comigo o tempo inteiro para a gente poder desenvolver essas ferramentas para você ter técnicas práticas para transformar as suas emoções num aliado mesmo, né? E você vai aprender a desenvolver principalmente essas técnicas de autocontrole, de empatia para melhorar suas habilidades sociais. E como é que você faz para participar do treinamento? Para garantir a sua inscrição, você pode clicar aqui, pode digitar aqui na live treinamento ou clicar no meu link da bio. O valor do ingresso é R$ 147 e você vai aprender a construir uma vida mais equilibrada e plena. E você vai poder fazer o quê? Libertar o seu potencial para alcançar a serenidade mesmo diante dos desafios da vida. Então, antes da gente encerrar o programa aqui de hoje, eu quero dizer o seguinte: às 14 horas eu estou fazendo uma live, é uma live de esquenta. E é uma live de esquenta a respeito do treinamento. E na live de hoje, às 14, nós vamos falar sobre como resolver conflitos. As lives anteriores, já tem 7 lives lá, tá? Elas vão ficar salvas somente até amanhã. Por quê? Porque eu vou tirar do ar, né? A ideia é que você assista essas lives,
para você se preparar para o treinamento, porque o que eu tô trabalhando nas lives tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar lá no treinamento. E a gente vai continuar com lives a semana que vem. Então você precisa assistir essas para poder assistir as próximas para chegar prontinha no treinamento. Então, ó, nós estamos aqui hoje conectadas, né, por um universo mais holístico, conectando tudo, curando o todo, e eu quero te ver no treinamento e hoje às 14 horas. Aquele beijo no coração, até depois. Helena, beijo para você, Joelma, beijo também.